Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um balanço, né? Vou dar uma geral aí sobre o que foi a rodada desta quarta-feira no futebol brasileiro. Tivemos aí 2 jogos da Copa Verde e também várias partidas da Copa do Brasil. Também vou destacar a noite de terror que viveu o futebol goiano. Goiás e Atlético Goianiense foram eliminados na segunda fase da Copa do Brasil. Os dois perderam nos pênaltis. E o Vila Nova, que já estava fora da Copa do Brasil, acabou aí perdendo o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde em casa por 2-0. Em contrapartida, eu vou falar também sobre aí o feito do futebol paraense. Pela primeira vez, o futebol do Pará tem 3 times classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. O Paysandu já estava lá, conseguiu vaga na terceira fase na condição de campeão da Copa Verde. E depois o Remo, na semana passada, já havia deixado para trás a equipe do São Luís, do Rio Grande do Sul. E nesta quarta-feira, o Águia de Marabá fez história ao eliminar o Goiás, né? Então, o Águia é o terceiro representante do estado do Pará na terceira fase da Copa do Brasil. Então, é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Mas vamos começar falando, então, da Copa Verde, né? Que foram os jogos que eu acompanhei com mais atenção. Inclusive, fiz live depois dessas partidas. E vamos começar falando sobre o jogo do Vila Nova contra o Cuiabá. O jogo aí terminou 2-0 para o Cuiabá, os 2 gols foram marcados no primeiro tempo. A torcida do Vila Nova muito brava, vaiou o time ainda no primeiro tempo. E o Vila fica aí numa situação difícil, né? O Vila que já está fora da Copa do Brasil, como eu falei, caiu cedo no Campeonato Estadual, acabou caindo nas quartas de final. E agora está aí numa situação complicada, né? O Vila Nova agora tem que vencer o jogo de volta por 2 gols de diferença contra o Cuiabá para provocar a decisão por pênaltis, né? O Cuiabá pode aí perder por 1 gol de diferença, que já vai estar classificado para a semifinal. O jogo de volta entre Cuiabá e Vila Nova será na quarta-feira, dia 22, às 8 da noite, na Arena Pantanal. E quem passar desse jogo vai jogar nas semifinais da Copa Verde contra Goiás ou Brasiliense. Curiosamente, Goiás e Brasiliense caíram nesta quarta-feira na segunda fase da Copa do Brasil. Como eu falei, o Goiás perdeu para o Águia de Marabá nos pênaltis, enquanto que o Brasiliense agora tem um 7-1 para chamar de seu. O time foi derrotado pelo Botafogo por esse emblemático placar. E para completar aqui essa perna aqui das quartas de final da Copa Verde, né? O Goiás e o Brasiliense caíram ontem na Copa do Brasil. O Vila Nova caiu na semana passada, acabou perdendo para o Náutico. E o Cuiabá havia sido eliminado ainda na primeira fase. Perdeu para o São Raimundo de Roraima. Então essa turma aqui da parte do centro-oeste da Copa Verde, todo mundo já fora da Copa do Brasil. Falando no São Raimundo de Roraima, no outro jogo da noite, o time aprontou para cima do Remo, né? O Remo aí que vinha como única equipe do futebol brasileiro, considerando as 3 primeiras divisões, a ter vencido todos os jogos da temporada, o Remo acabou perdendo para o São Raimundo em Roraima pelo placar de 1-0. Então o São Raimundo aí que já tinha aprontado para cima do Cuiabá, apronta de novo, dessa vez aí tirando a invencibilidade do Remo. E a situação do Remo agora é a seguinte, né? Ele tem que vencer o jogo de volta, que vai ser na quarta-feira, dia 22, às 19 horas, lá no Baenão. Ele tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Se vencer por 1 gol de diferença, seja 1-0, 2-1, 3-2, aí a decisão do classificado para a semifinal, nessa parte do norte, vai para os pênaltis. E quem passar, pega Paysandu ou Princesa dos Solimões. Primeiro jogo que aconteceu na semana passada, os times empataram em 0-0. Jogo de volta entre Paysandu e Princesa vai ser na quinta-feira, dia 23, às 20 horas, na Curuzu. Então esse aqui é um apanhado geral da Copa Verde, né? Copa Verde aí já em sua fase de quartas de final. Semana que vem vamos conhecer aí os semifinalistas. E vocês têm algum palpite? Deixa aqui nos comentários aqui o palpite de vocês aí, para quem serão, né, os semifinalistas da Copa Verde. Por enquanto, a situação mais confortável é do Cuiabá, né? Fez 2-0 fora de casa e vai decidir em casa. Ainda sobre o Vila Nova, né? Antes que eu esqueça, durante a live que eu fiz ontem, surgiu até, né, um seguidor lá postou lá que o Claudinei Oliveira havia sido demitido, né? Inclusive na hora da live eu fui buscar ali a informação mesmo ao vivo. Busquei rede social, busquei site de notícias, não tinha nenhuma informação. Um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu tô gravando 12h50. Também
Fui buscar informações aí na imprensa e por enquanto nada, por enquanto o Claudinei Oliveira, pelo menos até esse momento, ainda é técnico do Vila Nova, né? Vamos ver aí se ele vai continuar no cargo, dependendo do que acontecer na semana que vem. E agora sim, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil aí tivemos aí jogos ontem, tivemos goleadas aí, tivemos alguns placares surpreendentes. Um dos resultados assim que pode ser considerado surpreendente foi a classificação do Ituano, de novo nos pênaltis. Eliminou a equipe do Ceará, né? O Ituano aí até brincaram na live, falou que não pode ver um alvinegro pela frente que já quer eliminar nos pênaltis, né? O Ituano que no domingo tinha eliminado o Corinthians no Campeonato Paulista. Ontem empatou em 1-1 com o Ceará no Novelli Júnior e acabou levando aí a melhor nas cobranças de pênaltis. Então o Ituano pela segunda vez, né, avança aí para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Inclusive eu tinha uma dúvida na live, né, se era a primeira vez que o Ituano ia tão longe numa Copa do Brasil, mas não, né? O Ituano já tinha ido em fases adiantadas e acabou sendo eliminado pelo Internacional. Lembrando que a gente ainda não sabe quem vai pegar quem na próxima fase, porque será feito um novo sorteio, né? Pra gente entender então quem serão aí, qual serão os confrontos. O CRB, jogando lá no Rei Pelé, venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 5-0, se classificou sem nenhum problema. O Botafogo, como eu falei há pouco, venceu o Brasiliense 7-1, né? Teve toda aquela dificuldade para eliminar o Sergipe num jogo muito polêmico. E aí contra o Brasiliense acaba aí pintando o 7, fazendo 7-1. Aí tivemos também, né, a classificação do Águia de Marabá. O Águia que empatou 0-0 com o Goiás e acabou aí levando a melhor nos pênaltis. 7-6, hein? Então tivemos aí pelo menos, né, não sei se mais jogadores desperdiçaram pênaltis, mas tivemos aí pelo menos 14 cobranças de pênaltis. Também ontem, deixa eu pegar aqui mais algum jogo que aconteceu. Sim, o Atlético Goianiense caiu para o Volta Redonda também nos pênaltis. Empate 1-1 lá no Antônio Ascioli. Nos pênaltis o Voltaço venceu por 5-4. O Volta Redonda, assim como o Ituano, né, tá dando trabalho também nas semifinais ali do Estadual do Rio, né? Venceu o Fluminense na ida pelo placar de 2-1. Final de semana faz o jogo de volta com o Fluminense, aí vai tentar chegar mais uma vez na final do Campeonato Carioca. Também tivemos ontem, né, o Ipiranga aí que é um dos times da Série C, venceu o Red Bull Bragantino por 3-1. Então o Ipiranga aí, o Rio Grande do Sul, colocando mais um representante na terceira fase aí da Copa do Brasil, né? Hoje tem o Grêmio, né? O Grêmio hoje enfrenta o Ferroviário. O Internacional, como está na Libertadores, já está garantindo a próxima fase. E agora temos aí o Ipiranga, mais um gaúcho aí na Copa do Brasil. Também tivemos ontem, eu acho que ontem tivemos mais um jogo também. O Nova Iguaçu venceu o Nova Mutum pelo placar de 5-2, né? Então esses aqui foram os confrontos de quarta-feira. Hoje, como eu falei, tem mais 3, né? Tem o Grêmio recebendo o Ferroviário, na Arena do Grêmio, jogo 8 da noite. Tem também às 19 horas, duelo aí de Série C esse ano, hein? O CSA encarando o Brusque. E às 21h30, fechando essa segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco joga contra o ABC. Vai ser um joguinho bem interessante aí, esse Vasco-ABC. O ABC tá com um time bem bacana, mas o Vasco aí também tem mostrado aí um time bem organizado, né? Vamos ver como é que vai se comportar o Vasco, uma vez aí que está entre os dois jogos contra o Flamengo no campeonato estadual. Agora, falando um pouquinho mais aí sobre o futebol goiano, o futebol goiano aí tá numa temporada meio complicada, né, esse ano, porque só tem um representante na Série A, né, que é o Goiás, né? O Atlético Goianiense acabou sendo rebaixado e vai ter que jogar a Série B e ver aí todas as suas equipes caírem, né, ao longo aí da segunda fase da Copa do Brasil. Primeiro foi o Vila Nova para o Náutico e detalhe, caindo para times de divisões inferiores, né? O Vila Nova caiu para o Náutico que é time hoje da Série C. O Goiás acabou caindo pro Águia de Marabá, que é um time da Série D, e o Atlético Goianiense caindo aí pro Volta Redonda, que é um time da Série C. Então aí o futebol goiano tem aí um desempenho ruim nessa Copa do Brasil, né? Não sei até onde isso pode influir aí naquele ranking da CBF, mas não é uma boa fase aí que o futebol goiano tá passando, né? Vamos ver aí se no segundo semestre aí as equipes reagem, né? Se o Atlético Goianiense, o Vila Nova aí conseguem aí brigar pelo acesso para a Série A, e se o Goiás aí faz uma boa campanha na Série A, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir do mês de abril. Então, pessoal, essas foram as informações aqui que eu tinha para passar para vocês, né? Foi um breve resumo do que aconteceu. Assim, tivemos aí a vitória ontem do Atlético Mineiro por 3-1
sobre o Milionários. E hoje tem o Fortaleza, né? Fortaleza vai jogar contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, jogou às 7 da noite. E o Fortaleza, que perdeu o jogo de ida pro time paraguaio lá no Castelão, vai ter que vencer aí por 2 gols de diferença para passar, ou por 1 gol de diferença para provocar a disputa de pênaltis. Lembrando que quem cair desse jogo, né, Cerro Porteño e Fortaleza, vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? Então, se o Fortaleza for eliminado hoje, ainda segue numa competição internacional, mas vai ter que jogar aí a Copa Sul-Americana. Então, pessoal, as informações aí que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Deixa aqui nos comentários, então, a opinião de vocês aí a respeito aí dessa maré de azar, né? Dessa má fase aí do futebol goiano, né? Vocês acham que isso aí foi só um acidente de percurso ou já é um indício aí que os torcedores dos times de Goiás vão aí ter um ano bastante complicado? E sobre o futebol paraense, deixa também nos comentários aí o que vocês acham aí a respeito de terem 3 times do estado na terceira fase da Copa do Brasil, né? Então, deixa aqui nos comentários aqui que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!